Oxe, achando que não ia ter hoje, por quê? Porque tá chovendo. Vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentar. Heloísa. Bom dia, Daniela. Bom, pessoal, na aula passada, a gente estava falando a respeito de conservação do momento linear, né? E aí, nós fizemos, né, a dedução de como que a gente podia expressar essa equação da conservação da quantidade de movimento linear, né, quantidade de conservação do momento linear para um sistema, né? Fizemos o uso do teorema de transporte de Reynolds para poder expressar isso para um volume de controle, né? Isso tudo nós fizemos na aula passada, né? Vimos que essas forças de que trata a equação da conservação do momento linear são as forças de campo e as forças de superfície, então, campo gravitacional, força-peso, e forças de superfície, né? Referentes aí às pressões em cada uma das superfícies desse volume de controle, né? E fizemos alguns exemplos, certo? Eu tenho lá no canal de vocês, do YouTube, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar com facilidade. Eu tenho lá umas aulas de exercícios que eu fiz. Entrou na minha conta, pessoal. Eu tenho umas aulas de exercícios que eu fiz em alguns semestres anteriores, que são muito legais para essa segunda unidade, certo? Porque vocês... Gente, mas será que eu estou ficando... Cadê? Biblioteca, certo. Então, aqui nesse... Meus vídeos. Muito mais fácil. Aqui no canal da gente, eu vou ver se eu consigo achar exatamente qual foi a aula, mas eu fiz uma aula no semestre passado de exercícios muito legal, acho que essa daqui, talvez. Com várias coisas referentes à conservação do momento linear. Vocês podem acessar essas aulas e fazerem mais exercícios, né? Verem coisas um pouco diferentes do que eu já talvez tenha apresentado para vocês agora, né? Basta dar realmente essa procurada aqui dentro dos materiais, ó. Essa parte daqui, eu vou colocar até mais ou menos aqui desse dia 5 de novembro para trás. É tudo referente à conservação do momento linear. Capaz que seja essa. Isso aqui é uma aula de Douglas, né? Mas a gente tem aqui várias aulas dessa parte, né, de conservação do momento linear, e tem aulas aqui só de exercícios resolvidos. Vocês podem procurar, e isso vai facilitar muito a vida de vocês, caso vocês achem que, precisava ter feito mais exercícios ou menos exercícios, né? Tem esse conteúdo lá no canal que vocês podem acessar, ok? Eu não consegui achar agora de pronto, mas vocês com certeza conseguem aí com um pouquinho mais de paciência, certo? Na aula passada, a gente estava resolvendo essa questão aqui, né? Que era uma questão em que a gente, na verdade, começava a ter que fazer as considerações das contribuições das pressões,
né, em cada uma das faces desse nosso volume de controle, né. Então, nessa questão aqui, a gente tinha água escoando através desse cotovelo, né, ele dava pressão nessa seção de entrada, a área dessa seção, né, e dizia que na seção de saída ele tinha uma dada velocidade e uma dada área, né, e que isso aqui descarregava para a atmosfera. Então, quando isso aqui foi enunciado, né, a gente considerou que a pressão atmosférica, ela atuava em todas essas superfícies, né, do volume de controle, tanto do lado direito quanto esquerdo, enfim, todos esses lados, né, sofriam a ação da pressão atmosférica. E então, quando a gente fosse fazer essa avaliação das forças, né, atuando nesse volume de controle, na direção X e na direção Y, a gente podia considerar, né, o uso de pressões relativas, certo? Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer os cálculos dos valores referentes às forças na direção X, né, a gente tinha dito que não existiam forças de campo gravitacional na direção X, né, somente forças de superfície, e essas forças de superfície eram justamente a referente à pressão e a referente à força de reação que a gente estava considerando, né? E isso aqui tinha que ser igual justamente ao fluxo de momento pela superfície de controle nessa direção, né? Então, quando a gente fez isso, a gente viu que para essa pressão que era dado um valor absoluto, né, apontando na direção do X positivo, a gente podia considerar que existia uma ação da pressão atmosférica que também atuava nesse eixo X, apontando para a direção oposta, né? Então, a gente podia trabalhar com a pressão manométrica nessa seção 1, certo? E foi isso que a gente fez. Vocês tiveram alguma dúvida na resolução dessa questão? Viram como era que a gente fazia na aula passada? Surgiu alguma coisa ou não? Pronto, eu não terminei, né? Eu estava fazendo essa parte da direção X, não era, João? Pronto. Então, só para a gente retomar, né? Se a gente tomar essa parte aqui da direção X, né, como a gente vinha fazendo, a gente vai ter que usar, né, as direções dessas forças, né? Então, a gente pode ver que a pressão, ela atua, né, sobre o volume de controle, apontando na direção do X positivo. Então, aqui a gente atribuiu um sinal positivo para a força referente à pressão, né? A força de reação, eu atribuí um sentido aqui, em roxo, né? Apontando para o X negativo. Isso aqui é a atribuição, tá, pessoal? Se a gente vir que isso aqui deu negativo, então significa que o sinal que eu atribuí está errado, né? E que a força, na realidade, aponta para a direção oposta. A integral do momento linear através da superfície de controle, a gente vai trabalhar, percebam que apontando para a direção X, né, a gente só tem essa seção aqui, né, que eu estou destacando, que é a seção 1. Então, a gente tem o momento referente ao vetor de velocidade nessa seção 1, vezes ρ, vezes o produto escalar VDA. Eu peço que vocês sempre avaliem, né, prestem atenção, que esse primeiro termo é um termo vetorial, né, então ele dá uma direção. Então, se V1 aponta na direção do X positivo, ele tem sinal positivo também. E que esse segundo termo, ele não dá nenhuma informação de direções, né? Ele é simplesmente esse produto escalar entre esses dois vetores. Então, a gente vai trabalhar com
o vetor velocidade, né, o módulo do vetor velocidade, o módulo da área e o ângulo formado entre eles, certo? Que seria, no caso aqui, 180 graus, porque a gente sabe que a área sempre aponta para fora dessa superfície de controle, ok? Substituindo aqui os valores, né, a gente tem a pressão manométrica, 221 kPa, né, menos esse valor aqui que está na questão é o valor absoluto, né, 221 kPa, então, 221 menos 101,3, que é a pressão atmosférica, para a gente obter esse valor manométrico, vezes a área, Rx é o que a gente quer calcular, velocidade na direção 1, perceba que a gente não tem essa informação, né? No enunciado não é fornecida essa informação da velocidade. Então, a gente vai ter que ir atrás de outra forma de determinar essa velocidade, né? Mas a gente sabe que o fluido que escoa é água, que é um fluido incompressível, isso aqui está sendo o escoamento em regime permanente, né? Então, a gente tem que a vazão volumétrica na seção de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica na seção de saída. Então, V1 a 1 tem que ser igual a V2 a 2, certo? V2 é fornecido, vale 16 metros por segundo, a área 2 é 0,025, também é fornecido, e a área 1 é 0,01, tá? Isso aqui resulta para a gente em uma velocidade na seção 1 de 4 metros por segundo. Então, perceba que nessa questão, a gente trabalha não somente com a conservação do momento linear, mas aqui eu já trabalho em conjunto, né, conservação do momento linear e conservação de energia. Então, vocês vão ver que nas questões que vão aparecendo agora, a gente vai ter essa superposição de equações de conservação, né? Por quê? Porque os problemas da vida real, eles são complexos, né? Eles não são só relativos à conservação de massa ou só relativos à conservação do momento, né? Ou só à conservação de energia. Eles são complexos, né? E envolvem esses fenômenos de maneira acoplada. Ok? Então, aqui a gente vai obter um valor de Rx, referente à direção X. Se vocês puderem calcular e quiserem calcular, ver se dá realmente o valor que está aqui mostrado no gabarito. Mas eu acredito que esse gabarito esteja ok. Certo? Por falar em gabarito, coloquei no cigarro de vocês já, né? Viu? Mas eu já coloquei para vocês uma lista referente a essa segunda unidade. Coloquei também os slides da parte de momento linear e de conservação de energia, que é o nosso próximo assunto, para que vocês tenham tudo isso aí nas mãos de vocês, tá? Dependendo do nosso andamento de hoje, eu já forneço para vocês a parte de análise diferencial também, tá bom? Então, meu povo, isso referente à direção X aqui nessa questão, né? Só que na questão ele fala para a gente determinar a força necessária, né? Então, determinar a força significa que a gente vai trabalhar com isso daqui, tanto na perspectiva da direção X quanto da direção Y, para determinar realmente completamente essa força. Então, para a direção Y, a gente tem que o fluido, né, ele descarrega através dessa seção 2 na direção Y, né, com uma dada velocidade, então existe um momento aqui nessa superfície 2, certo? Além disso, a gente sabe que a seção 2 é uma seção que descarrega para a atmosfera, que ele fornece, né, na própria questão, e a gente está atribuindo à seção 2 uma força de reação RY aqui, ó, que eu também coloquei de roxo, né, destacando aqui. A gente está atribuindo a essa seção, a essa direção vertical, a força RY. Se a gente tivesse a contabilização ou a contribuição para ser contabilizada, né, do peso desse cotovelo ou do fluido que está contido aqui dentro, a gente ia ter um FBI.
Porém, ele diz para a gente desprezar essa contribuição. Então, FBY é nulo, tá? Significando que a gente só vai ter forças de superfície, e essa força de superfície em Y é referente somente a RY aqui, certo? Por quê? Porque a contribuição da pressão aqui é referente só à pressão atmosférica, e aí a gente sabe, né, que o valor manométrico da pressão atmosférica é zero. Né? Então, para a gente fazer a avaliação da integral aqui do momento linear através da superfície de controle, nessa direção Y, a gente observa que em Y só tem uma única seção de interesse, que é essa seção 2 aqui, onde ocorre o fluxo de fluido. E aí a gente vai permanecer, ó, trabalhando com um primeiro termo, que é vetorial, ρ vezes o produto escalar entre V e área, certo? Eu atribuí aqui, ó, para RY uma direção correspondente ao Y positivo, então RY é positivo aqui na minha conta. V2, que é a velocidade do fluido nessa seção de saída, ele aponta para o Y negativo, então menos V2, vezes a massa específica do fluido, e aqui o produto escalar V2A2, cosseno do ângulo formado entre eles, né? Nessa seção de saída, tanto velocidade quanto área estão apontando para fora do volume de controle. Então, o ângulo formado é de 0 graus. E aí, substituindo os valores, né, a gente consegue ver que RY vale aí menos 640, né? Ou seja, se vocês observarem, né? Só deixa eu... na nossa conta, RY dá menos 640, que é 16, menos 16 vezes 10 a terceira, vezes 16 vezes 0,025, né? Isso aqui dá menos 640 newton, então significa que RY aponta para um Y negativo, certo? Beleza, meu povo? Tudo certo aí nessa questão? Entenderam o que a gente tinha que fazer, o que a questão pede, como que foi a resolução? Bom, para concluir essa parte de conservação do momento linear, né? A gente há de convir que na dedução até agora, a gente sempre trabalhou com volumes de controles que permanecessem fixos, né, em relação a uma referência. Então, esses volumes de controle, eles sempre estavam parados, né? Porém, vão existir situações em que esse volume de controle, né, ele vai estar em movimento. Por exemplo, no caso em que a gente está trabalhando com lançamento de foguetes, por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter, né, uma velocidade do próprio projétil, né, do próprio foguete, né, mas para que esse foguete ele seja lançado, a gente precisa que os combustíveis eles sejam lançados, né, na direção oposta, para empurrar o foguete. Então, a depender do volume de controle que a gente escolha analisar esse processo, né, a gente vai ter uma velocidade relativa a ser considerada, certo? Então, essa velocidade relativa, ela vai ela que vai, sobre essa velocidade relativa que a gente vai avaliar os fluxos de entrada e saída de qualquer propriedade, né, sobre esse volume de controle. Então, se a gente tem um volume de controle, como esse aqui da figura, né, e ele se movimenta com uma velocidade VC, e o fluido se movimenta com relação a um referencial com uma velocidade V, né, então a gente sabe que vai existir uma velocidade aqui relativa entre essas duas coisas, o fluido e o volume de controle, né. Então,
Nessas situações, apesar de parecer mais complexo o problema, né, a única diferença que a gente vai precisar contabilizar é o fato de a gente ter a necessidade agora de trabalhar com essa velocidade relativa a esse referencial externo, certo? Então, a gente, quando for aplicar nossas equações de conservação, a gente vai trabalhar com essa velocidade relativa, que refere-se à diferença entre a velocidade do fluido e a do volume de controle, certo? Então, as nossas equações de conservação, que antes eram aplicadas ao momento linear somente daquele fluido, né? Na verdade, agora a gente vai trabalhar com um momento relativo, né? Em que a gente vai considerar as forças em relação, né, a esse referencial que trabalha com a velocidade relativa do fluido, certo? Então, a nossa equação de conservação fica, né, trabalhando aqui com as velocidades relativas, né, entre o fluido e o volume de controle, certo? Beleza? Na maior parte dos casos, não é o que a gente trabalha, né, nas nossas questões, mas pode ser o caso de vocês encontrarem alguma situação como essa. Beleza? Bom, a nossa última equação de conservação, né, é a equação de conservação de energia. Como eu disse para vocês, né, a gente tinha aquelas 5 leis básicas, né, conservação da massa, do momento linear, energia, entropia, momento angular, né, entropia, que eu quis dizer, a segunda lei da termodinâmica, né, a equação de conservação do momento angular. Então, o que a gente tem feito até agora é isso daqui. A gente tem usado aquelas equações que a gente já conhecia, que eram essas, né? Taxa de variação da massa do sistema igual a zero. Taxa de variação do momento linear do sistema igual ao somatório de forças. Taxa de variação da energia do sistema é igual à taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho, né? Então, essas equações básicas que a gente conhecia para um sistema, né, expressas em termos dessas propriedades extensivas, a gente usava o teorema de transporte de Reynolds, né? E aí a gente fazia as devidas substituições, né? Para obter a equação de conservação da massa, para obter a equação de conservação do momento linear, né? E agora, para a conservação de energia, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Então, quando a gente fala na conservação da energia, a gente fala em uma coisa extremamente importante, né? Por quê? Porque a gente sempre está preocupado com a eficiência de um processo, com se esse nosso quanto de energia eu vou gastar para fazer com que um dado processo ocorra, né? Quanto de energia eu vou gastar para bombear um líquido, para comprimir um gás, ou quanto de potência eu consigo produzir em uma turbina, né? Todos esses fatores, eles são de grande impacto, né? Principalmente financeiro, em um dado processo, certo? Então, estimativas relativamente confiáveis de potência, pressão estática, etc., elas podem ser obtidas, né, quando a gente faz o uso da equação de conservação de energia, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente, né, o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, né? Então, a gente sabe que a conservação de energia para um sistema estabelece que a variação de energia somente pode ocorrer através de fluxos de energia na forma de calor ou trabalho, né? Se vocês se recordam da diferença de calor ou trabalho, é sempre assim, se você tem
uma transferência de energia em decorrência de uma diferença de temperatura, então, isso aí é transferência de calor, né? Todas as outras formas de transferência de energia, que não por uma diferença de temperatura, vão ser decorrentes de trabalho, certo? Formas diferentes de realizar o trabalho, mas tudo sendo trabalho, certo? Então, essa era a nossa primeira lei da termodinâmica, né? Essa energia do sistema a gente podia expressar em termos de uma energia específica, né, Ezinho, onde esse Ezinho contabilizava justamente a energia total por unidade de massa, né? E aí a gente tinha as parcelas de energia interna, velocidade, né, energia cinética e energia potencial, certo? Então, o que a gente vai fazer, né? Mesmo procedimento de sempre, pegar o nosso teorema de transporte de Reynolds e substituir o que era a propriedade extensiva, né, energia total, no lugar aqui de N, e o que era a propriedade intensiva, energia específica, aqui no lugar de eta, certo? Então, a gente ficaria com essa equação aqui, tá? E aí a gente sabe, né, que a taxa de variação da energia do sistema é taxa de transferência de calor menos realização de trabalho, né? E que esses Ezinhos aqui, eles podem ser representados por U mais V quadrado sobre 2 mais GZ. Então, a gente ficaria com uma equação dessa maneira aqui, tá? A gente opta por deixar esse primeiro Ezinho da forma como ele está, para a equação não ficar muito gigantesca, e esse segundo termo a gente opta por fazer a substituição, certo? Isso vai ser importante para a gente mais adiante, e já já vocês vão ver o porquê, tá? Então, essa equação da conservação de energia nos diz, ó, que a taxa de variação da energia do sistema é igual à taxa de variação da energia no volume de controle mais o fluxo de energia através da superfície de controle, certo? Lembrando que a taxa de transferência de calor, ela sempre ocorre em decorrência de uma diferença de temperatura, né? Esse calor, ele é positivo quando ele flui para dentro do volume de controle, negativo quando ele sai do volume de controle, né? E os sinais para o trabalho, né, como eu tinha explicado para vocês lá na aula referente às leis básicas, né, são justamente os sinais opostos da transferência de calor. Perceba que nessa equação aqui, ele deixa, né, a gente expressa a conservação da energia em termos de taxa de realização de trabalho, de maneira genérica, né? Mas a gente pode, né, destrinchar e avaliar esse termo de realização, de taxa de realização de trabalho, de maneira mais pormenorizada. Por quê? Porque alguns termos a gente consegue obter valores muito facilmente, né? E outros a gente consegue simplificar, né? Nessa nossa avaliação. Então, o trabalho, ele vai ser resultado da ação de vários agentes, né, que transferem ou absorvem trabalho através da superfície de controle, né. Então, esses agentes são referentes a forças, né, que atuam através de alguma distância, né. Então, a gente tem forças que agem sobre a superfície de controle, então, forças normais e forças tangenciais, gerando trabalhos de tensões normais e tensões cisalhantes, né, tensões tangenciais. A gente tem forças mecânicas externas, né, que são equipamentos mecânicos, então bombas, turbinas, ventiladores, que a gente agrupa tudo isso aqui em trabalho de eixo, né, que interage com o volume de controle. E a gente tem outras fontes de realização de trabalho, como transformadores, né, equipamentos que têm ação do campo eletromagnético, e aí a gente chama esses outros tipos de trabalho de outros.
Então, a gente pode destrinchar aquele termo de taxa de realização de trabalho nessas 4 componentes: trabalho de eixo, trabalho referente a bombas, turbinas, ventiladores, máquinas, né, elementos mecânicos, trabalhos referentes às tensões normais, trabalho referente às tensões cisalhantes e outros. Seriam esses referentes ao campo eletromagnético, por exemplo. Quando a gente fala em trabalho de eixo, pessoal, esse primeiro termo, a gente sempre vai estar falando em um equipamento, né, uma turbina, uma bomba, um compressor, né? E a gente tem o funcionamento desses equipamentos sendo realizado pelo movimento de um eixo. Então, por isso que a gente chama trabalho de eixo, né? Então, por exemplo, numa turbina de geração de energia, a gente tem, por exemplo, geração de energia eólica, a gente tem o vento que provoca um movimento nessas turbinas, nas partes da turbina, e com isso a gente tem a produção de trabalho. Então, a gente tem o fluido provocando o movimento dessas partes da turbina, né, giratórias, e produzindo uma quantidade de trabalho. Então, isso aqui é um trabalho positivo, certo? Em equipamentos como bombas ou compressores, a gente tem que fornecer energia para esses equipamentos para que eles, né, comprimam um gás, para que ele forneça pressão para um líquido, né? Então, a gente atribui o sinal negativo para o trabalho referente a esses elementos. Positivo para turbinas, quando eu produzo o trabalho, negativo para compressores e bombas, ventiladores, em que eu preciso fornecer uma quantidade de potência, né, de energia, para que ele funcione, certo? Se necessário, né, a taxa de realização de trabalho de eixo é o produto do torque desse eixo vezes a velocidade angular do próprio eixo, certo? Para fins de determinação da quantidade, né, dessa taxa, certo? O nosso segundo termo das taxas de realização de trabalho são os trabalhos referentes às tensões normais, né? Então, os esforços normais são esforços de pressão, né, que a gente vem tratando. Então, esses esforços, eles tendem a provocar deformações no volume de controle, comprimir esse volume de controle ou expandir esse volume de controle, certo? E aí, o trabalho da ação dessas tensões normais sobre uma superfície de controle, a gente pode considerar que seja devido ao deslocamento, né, infinitesimal que seria provocado nessa fronteira do volume de controle, aqui, ó, a fronteira do volume de controle, no instante inicial, né, eu aplico uma tensão normal e aí a gente tem uma deformação infinitesimal dessa superfície de controle, certo? Se a gente fosse avaliar, né, qual que seria a magnitude disso, bom, a gente sabe que o trabalho, né, é sempre o produto escalado em uma força vezes com um deslocamento, né? Trabalho é uma quantidade escalar, né, enquanto força e deslocamento aqui a gente pode tratar do produto escalar entre essas duas coisas. Então, no caso do trabalho das tensões normais, a gente fala das forças normais. E força normal, né? Essa força normal é o produto da tensão normal que atua numa área. Não é isso? Então, se a gente quiser trabalhar com a taxa de realização de trabalho pelas tensões normais, eu vou tomar o limite, quando ΔT tende a zero, desse trabalho dW aqui infinitesimal, né, sobre ΔT, porque isso aqui é uma taxa, né? E aí a gente vai trabalhar com esse produto escalar, como eu tinha tratado com vocês, né? Mas sabendo que essa força aqui normal é o produto da tensão vezes a área, né? Então, a gente vai ver que essa taxa de realização do trabalho das tensões normais, ela vai poder ser expressa como
tensão normal vezes dA escalar ds dt, que representa justamente uma velocidade, né? Então, a gente pode trabalhar, né? O produto escalar não faz diferença a ordem, né? Em que a gente expresse esses termos, né? E aí a gente pode dizer que esse trabalho, essa taxa de realização de trabalho referente às forças normais, né? Ele vai se relacionar com a tensão normal e o produto escalar V com dA, né? Então, a potência consumida para deformar um volume de controle, ela pode ser formulada dessa forma, né? Então, se a gente tem regiões em que a velocidade for zero, né, a velocidade do fluido for zero, então a gente não tem ação das tensões normais, né? Porém, em regiões que a gente verifica o escoamento de fluido, né, esse fluido escoa com uma dada pressão, então existe um trabalho referente às tensões normais, certo? Esse sinal negativo aqui, pessoal, ele surge justamente do fato de que esse trabalho referente às tensões normais, ele é exercido sobre o volume de controle, né? Então, aqui, como a gente tinha colocado na figura, a gente tem a ação da tensão normal sobre o volume de controle, certo? Quando a gente faz a integração em toda a superfície de controle, a gente tem as regiões de entrada, né, em que a gente vai ter a relação entre V e dA produzindo aquele produto escalar com sinal negativo, e nas regiões de saída a gente vai ter novamente outra relação entre velocidade e área, né? Então, produzindo o sinal positivo, certo? Então, só para deixar claro que quando a gente fala aqui, a gente está tratando da integral em toda a superfície de controle, né, do produto da tensão normal, vezes esse produto escalar, certo? O terceiro termo, referente a essa taxa de realização de trabalho, pessoal, é o trabalho das tensões cisalhantes, tá? E aí, o trabalho das tensões cisalhantes, perceba que se a gente estiver tratando de uma superfície de controle como essa daqui, ó, superfície de controle, eu tenho uma área, né? Sobre essa área atuam forças, né? Forças normais, que geram as tensões normais, e forças de cisalhamento, que geram as tensões cisalhantes, certo? Do mesmo jeito que aconteceu no caso das tensões normais, os trabalhos referentes às tensões de cisalhamento, eles são referentes, obviamente, à ação dessas forças em um intervalo de tempo ΔT, né? Então, se a gente for avaliar a taxa o trabalho infinitesimal, seria o produto escalar, né, entre a força cisalhante, 1ds, quando a gente sabe que essa força cisalhante é expressa por uma tensão vezes 1dA, né, e essa taxa de realização de trabalho seria justamente o limite em que esse trabalho infinitesimal é realizado no intervalo de tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero, né? Então, aqui, da mesma forma que no caso anterior, a gente vai substituir nessa força cisalhante tal dA, né? E aí a gente vai ter esse produto escalar com ds sobre dt, certo? Gerando justamente aquele mesmo, a mesma situação de a gente precisar avaliar, né? Como que se dão como que estão dispostos, né, esses vetores, né? Se a gente for trabalhar com dA escalar V na direção tangencial, perceba que esse ângulo formado, ele seria sempre de 90 graus, né? Porque a área está sempre apontando perpendicularmente à superfície, né? Então, a gente pode alternativamente, trabalhar com o produto escalar entre a tensão e a
velocidade, certo? Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter que avaliar justamente o ângulo formado entre a tensão cisalhante e a velocidade em cada região, né? Sempre que esses termos dos integrantes, desse integrando aí, for nulo, né? Qualquer um desses termos aqui for nulo, então a gente não tem trabalho referente às tensões cisalhantes. Então, em regiões que eu vou ter contornos em que a velocidade for zero, obviamente essa velocidade aqui, esse trabalho referente às tensões cisalhantes, também vai ser zero, né? Então, nas regiões de interface com contornos, como eu tinha dito, obrigatoriamente o fluido obedece à condição de não escorregamento, então a velocidade é zero. Nas regiões em que ocorre fluxo de fluido, né? Se a superfície de controle, como essa aqui destacada em azul escuro, ela for selecionada propositadamente, segundo uma orientação normal ao vetor velocidade, ou seja, de tal maneira que V aponte normalmente, né? Oh, meu Deus. A gente tem justamente que V está apontando normalmente a essa superfície. A gente tem a velocidade aqui, certo? Essa superfície vai ter um dA, certo? Que a caracteriza. Aqui eu vou botar um dA, mais ou menos. E perceba que a tensão cisalhante sobre essa superfície de controle, ela estaria em algum lugar aqui desse plano, não é isso? Conseguem ver? Porque, ó, se vocês analisarem aqui a figura, ó, a força de tensão cisalhante, ela é justamente tangencial a essa superfície. Então, se a gente fizer propositadamente essa seleção do volume de controle, a gente vai ter um ângulo formado entre a tensão e a velocidade, que é de 90 graus. Então, esse produto escalar, ele vai ser igual a zero, certo? Cosseno de 90 é zero. Então, nessas regiões, a gente anula o termo referente às tensões cisalhantes, certo? Então, se a gente escolhe um volume de controle propositadamente interessante, esse termo daqui, ele vai ser cancelado. Os outros termos referentes à taxa de realização de trabalho, pessoal, né, são formas diferentes da gente contabilizar esse trabalho, né? Então, se relaciona com energia eletromagnética, energia elétrica e tudo mais. Se em algum problema, né, isso aqui for, em alguma situação da vida de vocês, né, enquanto engenheiros aí, isso aqui for requerido, né, vocês vão ter que ter uma forma para contabilizar isso, né? Ou é fornecido campo eletromagnético, ou é fornecido a interação disso com o volume de controle, né? Essas formas, elas têm que ser, né, descritas. Tranquilos até agora. Eu sei que essa parte dos trabalhos, às vezes, ela requer um pouco de abstração, mas dá certo. Tá bom? Por que eu estava falando a respeito desses termos, né, referentes ao trabalho? Porque a gente tinha essa equação da conservação da energia para um volume de controle, né? E agora a gente vai substituir esse termo, que era referente à taxa de realização de trabalho, todo aqui, certo? Então, a gente tem justamente todas essas contabilizações aqui na nossa equação de conservação de energia. Especificamente, né, esse trabalho referente às tensões normais,
Quando a gente fala do trabalho que o volume de controle realiza, ele é o negativo do trabalho realizado sobre o volume de controle, certo? Então, se vocês observarem lá na dedução da gente, desse trabalho referente às tensões normais, né, a gente tinha dito que W ponto normal era menos tensão normal V escalar dA, né? Com esse sinal negativo daqui, então a gente ganhou um menos aqui, certo? Menos com menos, isso aqui fica positivo. Isso aqui fica positivo, certo? Porém, essas tensões normais, né, elas são o negativo da pressão termodinâmica. Não se desesperem, vai dar tudo certo, tá, meu povo? E percebam que a gente trata aqui do produto escalar VDA, né? Que muito, né? E o integral desse termo através de toda a superfície de controle. Isso aqui é muito parecido com o que a gente faz nesse termo, né? Integral na superfície de controle de ρV escalar dA, certo? Se vocês se recordarem, existe uma propriedade dos fluidos que a gente chamou de volume específico, né? Volume específico era o inverso da massa específica, né? Se a gente toma o produto ρ vezes volume específico, né? Conseguem ver que isso aqui é uma unidade que eu posso inserir aqui na minha equação sem provocar nenhuma mudança física. Então, esse trabalho referente às tensões normais, ele vai ser contabilizado desta maneira e perceba, esse termo aqui todo, ele vale agora menos PV ρV escalar dA. Então, eu vou jogar esse termo aqui, que tem sinal negativo, para esse lado da equação, né, se juntando com esse termo daqui, uma vez que a gente vai ter integral de ρV escalar dA em toda a superfície de controle, agora desse produto P vezes volume específico, certo? Esse trabalho das tensões normais, pessoal, pode ser que vocês encontrem em algum livro de termodinâmica, por exemplo, como sendo descrito sob o nome de trabalho de escoamento, né? Ele diz respeito à pressão e à velocidade do escoamento. Então, passando o termo referente às tensões normais para esse lado da equação, a gente fica com ele aqui, né? E a gente pode trabalhar com a nossa equação da conservação da energia, né? Lembrando que, em alguns casos, a informação de que U mais PV é igual à entalpia, né? Pode ser uma informação importante para vocês, né? E aí a gente pode simplificar essa equação para trabalhar com ela dessa maneira, ou não, né? Dependendo do que é fornecido para vocês, pode ser mais interessante trabalhar com a equação da forma de cima, certo? Tcharam, chegamos. Tudo certo até agora, meu povo?
Rapaz, eu vou esperar aqui 1 minuto alguém dizer alguma coisa. Se ninguém disser nada, a aula de hoje está encerrada e o conteúdo está dado. É, porque eu ficar falando, e ninguém dizer nada, eu perguntar se tem dúvida, a pessoa não dizer nem que não tem, é demais. Eu passei aqui 1 minuto olhando para essa tela e nada. Nenhuma criatura apareceu, só vocês. Tem 8 online. Então, meu povo, é isso, certo? Vamos fazer exercício para ver aí o que fica, o que vai, o que a gente faz dessa vida, tá? Então, deixa eu apagar aqui tudo para a gente resolver. Bom, essa questão aqui, pessoal, ele diz assim: a figura mostra o esquema de uma bomba de água que apresenta vazão em regime permanente de 0,019 metros cúbicos por segundo. A pressão na entrada é de 1,24 bar e o diâmetro do tubo de alimentação é de 89 milímetros. Na descarga, o diâmetro é de 25 milímetros e a pressão é de 4,14. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2 é nula e o aumento da energia interna específica da água, associada com o aumento da temperatura do fluido, é de 279 joules por quilograma. Determine a potência necessária para o funcionamento dessa bomba, admitindo-a adiabática. Né? Então, essa questão aqui, claramente, é uma questão de conservação de energia. Ele pede para a gente determinar a potência necessária para o funcionamento dessa bomba. E aí, ele fornece várias, ferramentas para a gente trabalhar com essa equação da conservação de energia na perspectiva, da questão. Primeira informação que ele dá é que essa bomba é de água, Então, fluido incompressível, certo? Ela opera em regime permanente. Se ela opera em regime permanente, então não tem já esse termo aqui de taxa de variação temporal. A pressão na entrada é tanto, então existe uma variação de pressão entre entrada e saída, existe variação de diâmetros da alimentação de entrada e descarga, Ele fala que não existe variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2, então, não existe variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2, que são as seções de entrada e saída desse volume de controle, e ele fornece para a gente a variação da energia interna. No final, ele ainda diz, que essa bomba ela é adiabática. Se ela é adiabática, significa que não existe transferência de calor, Então, Q ponto é 0, certo? Professora, mas ainda tem muita coisa para a gente contabilizar aqui. Tem. Mas ele menciona em algum momento a taxa de realização de outras formas de trabalho, que não se referente ao próprio trabalho da bomba? Não menciona. Então, W outros é 0. Resta para a gente avaliar o trabalho de eixo, que é o que a gente quer determinar, a potência da bomba, E W ponto cis, que é o trabalho das tensões cisalhantes. Se a gente escolher esse volume de controle que está descrito aqui na figura, ele coincide com os limites da bomba aqui dentro da carcaça,
e ele é vertical aqui nas seções 1 e 2, ou seja, ele é perpendicular ao fluxo do fluido, né? Se a gente escolher esse volume de controle, a gente tem algumas vantagens, né? A principal vantagem é o fato de que a velocidade referente ao escoamento do fluido na seção de entrada, ela forma, né, esse ângulo aqui de 180 graus com a área, não é isso? E as tensões cisalhantes, ó, elas são tangenciais a essa área. Então, o ângulo formado entre velocidade e tensão cisalhante é um ângulo de 90 graus, né? Esse ângulo sendo de 90 graus faz com que, ó, esse produto escalar referente às tensões cisalhantes seja nulo, né? Cosseno de 90 é zero, certo? Então, o trabalho referente às tensões cisalhantes é nulo. Beleza? Isso faz, pessoal, com que essa equação gigantesca da conservação da energia, ela seja rapidamente diminuída para uma versão mais palatável, né? Não tem outras formas de realização de trabalho, nem tem trabalho das tensões cisalhantes, e trabalho de eixo é nulo. Trabalho de eixo, não. A parte da tensão cisalhante, claro. Então, o que acontece? Quando a gente estava falando das descrições das formas das taxas de realização de trabalho, né? A gente diz que tinha os trabalhos, das tensões normais e o trabalho das tensões cisalhantes, né? O trabalho das tensões normais virou esse termo aqui, né? PV, que é o trabalho de escoamento do fluido, né? E o trabalho aqui das tensões cisalhantes, ele é representado justamente, né, pelo produto escalar entre a tensão e a velocidade, certo? Por quê? O produto escalar entre velocidade e área, né, no caso da... Peraí. Então, esse trabalho das tensões cisalhantes, ele é fornecido por esse produto escalar, entre a direção da tensão e a direção do vetor velocidade, certo? Por quê? Quando a gente for trabalhar, se a gente for observar aqui a figura referente a uma superfície de controle qualquer, né? A gente tem que essa área na qual ocorre o escoamento de fluido, né? Através da qual a gente está analisando, existe uma força de tensão de cisalhamento que atua sobre ela, que atua justamente nesse plano, né? Tangenciando a área. Então, a tensão cisalhante, a gente precisa avaliar esse produto escalar aqui. V vezes a direção da tensão cisalhante. Em regiões em que ocorre contornos sólidos, né, em que o fluido está em contato com o contorno sólido, o fluido vai vai obedecer a condição de não escorregamento, né, e ele vai se manter com velocidade igual a zero. Então, esse termo aqui de trabalho das tensões cisalhantes, ele é zero. Então, no nosso volume de controle aqui de estudo, né, todas essas regiões aqui em que a gente não tem fluxo de fluido, não tem trabalho das tensões cisalhantes. Mas, se eu tivesse um volume de controle como esse aqui, né, uma parede como essa inclinada, né,
a gente podia estar trabalhando com uma situação em que haveria, né, um ângulo formado aí entre o vetor velocidade referente ao escoamento, né? A gente ia ter aqui a área perpendicular, certo? A essa superfície de controle. E a tensão cisalhante, perceba, ela é referente à área, né? Então, ela estaria atuando nesse plano aqui, inclinado, certo? Essa seria a direção da nossa tensão cisalhante. Eu vou deixar aqui de verde, de amarelo para ficar mais coerente aqui com os índices e as cores, tá? Se a gente tivesse uma situação como essa aqui, ó, perceba que eu tenho um ângulo formado entre a velocidade e a tensão cisalhante. Então, na hora que a gente for fazer aquele produto escalar lá, tensão vezes velocidade, vezes o cosseno do ângulo, isso aqui vai resultar em um trabalho das tensões cisalhantes, certo? Porém, se a gente escolhe a superfície de controle de tal maneira que ela seja perpendicular ao fluxo do fluido, então a gente tem que a área, né, o vetor que caracteriza a área dessa superfície de controle, ele vai apontar normalmente para fora da superfície de controle, e a tensão cisalhante, ó, ela passa a formar um ângulo de 90 graus com a velocidade, certo? Então, isso daqui faz com que aquele produto escalar, tensão vezes velocidade, fique sendo igual a zero, certo? E aí anulo todo esse termo de tensões cisalhantes, né? Então, aqui, quando a gente estava falando das tensões cisalhantes, existiam dois casos, né? O caso em que a gente trabalha com as regiões de contorno, ou seja, os contornos sólidos, em que a gente obedece, o fluido obedece à condição de não escorregamento, então ele adquire velocidade igual a zero. E nas regiões de fluxo de fluido, a gente vai optar por escolher uma superfície de controle propositadamente em que o fluido forme, né, esse ângulo de 90 graus com a superfície de controle. Porque dessa maneira a gente anula esse produto escalar, né, da direção tangencial com a velocidade. Ok? Então, a nossa equação, que era imensa, tornou-se simplesmente essa daqui, né? Trabalhos de eixo realizado pela bomba vai ser igual a integral na superfície de controle de U mais V ao quadrado sobre 2 mais PV, que multiplica ρV escalado A. Então, isso daqui, né, a gente tem que trabalhar com toda a nossa superfície de controle, região 1, e alguma coisa aconteceu, região 2. Então, perceba, a gente não tem perfis que a gente precise estar integrando, né, nessa questão. Então, novamente, a gente vai sair dessas integrais para trabalhar com os produtos, né, desses valores. E aí a gente tem, ó, todos esses termos referentes à seção 1 e todos esses termos referentes à seção 2. Então, a gente vai falar aqui em U1, P1 ao quadrado, P1, V1, P1 é a pressão, pessoal, ó, e V1
é o volume específico. Massa específica do fluido. Na seção 1, a gente tem o produto escalar entre a velocidade e a área, né? Então, V1 A1 cosseno do ângulo formado entre essas duas quantidades, 180 graus. Então, V1 A1 cosseno de 180. E na seção 2, a gente vai ter o 2, V2, pressão na seção 2. Na seção 2, a gente tem um ângulo formado entre velocidade e área de 0 graus, certo? Então, todos esses primeiros termos daqui vão adquirir sinal negativo. E esses termos daqui da seção 2 vão adquirir sinal positivo, certo? Significa que a gente vai poder trabalhar com o 2 menos o 1, né, etc, etc, essas variações aí todas bem direitinho. Detalhe, né, na questão, ele fornece para a gente simplesmente a vazão volumétrica, 0019, certo? E o diâmetro das seções, né? Isso significa que, tal qual a gente fez naquela questão anterior sobre momento linear, né? A gente vai precisar usar informações combinadas, né? Para determinar quem que vai ser, né, as velocidades em cada uma das seções. Certo? Então, se a gente olhar a nossa equação de conservação da energia, eu vou tirar isso daqui um momento para a gente observar a equação de energia. Se a gente observar a nossa equação de conservação de energia, de massa, para o escoamento em regime permanente, né, ela vai dizer para a gente justamente que a integral na superfície de controle de ρ VdA é zero. Ou seja, a vazão mássica na seção de entrada é a vazão mássica na seção de saída. Como o fluido que a gente está trabalhando é água, é um fluido incompressível, então, ao invés de trabalhar com vazão mássica, a gente podia, inclusive, trabalhar com vazão volumétrica. Não vou fazer isso agora, por quê? Essa integral de ρ VdA na superfície de controle diz respeito à seção 1 e à seção 2, né? Então, se a gente for trabalhar com isso daqui, a gente vai ver que isso aqui representa esse primeiro termo, representa ρV1A1 cosseno de 180 graus, e o segundo termo está se relacionando com ρV2A2 cosseno de 0 graus, certo? Então, esse termo daqui vai adquirir sinal negativo. Esse termo aqui vai adquirir sinal positivo. Percebam que isso aqui para a gente, pessoal, dá uma informação muito importante, né? Que ρV1A1 tem que ser igual a ρV2A2, certo? Isso aqui é o que a gente chama de vazão mássica, certo? Vazão mássica, M ponto do fluido. Então, se a gente pegar essa informação e retornar para a equação da conservação de energia, a gente vai ver, ó, que isso daqui tudo vale M ponto, e ρ V2A2 também vale M ponto.
Então, a gente pode trabalhar agora com as diferenças, né, entre a seção 2 menos esses valores das propriedades na seção 1. Ok? Então, o 2 menos o 1, P2 menos P1, V2 menos V1 ao quadrado, certo? Então, pessoal, o trabalho de eixo da bomba, né, vai ser o 2 menos o 1 é a variação de energia interna, certo? V2 ao quadrado sobre 2 menos V1 ao quadrado sobre 2 diz respeito à variação de energia cinética do fluido. O terceiro termo é referente às diferenças de pressão, né? Pressão vezes volume específico. Se vocês se recordarem, volume específico é o inverso da massa específica. Então, isso aqui eu posso trabalhar como P2 sobre o menos P1 sobre ρ. E aí, essa variação, ó, de energia interna é fornecida na questão. Ele diz lá, ó, a variação de energia interna da seção 1 e 2, em decorrência do aumento da temperatura do fluido, é de 279 joules por quilograma. Então, isso aqui ele fornece. As velocidades V1 e V2, a gente vai determinar, pessoal, a partir da equação de conservação da massa. Como? Ora, a gente tem a massa específica do fluido, V2A2 vale vazão volumétrica, né? Só voltar para cá. A gente pode expressar isso daqui como sendo ρ vezes a vazão volumétrica do fluido. Certo? Então, a gente sabe que a vazão volumétrica vai ser V1A1 vazão volumétrica vai ser V1A1, então a gente consegue calcular quem é V1. A gente sabe que vazão volumétrica vai ser V igual a V2A2 também, porque esse fluido é um fluido compressível. A gente simplesmente vai e determina esses valores. De V1 e de V2. Da equação de conservação da massa. As pressões P1 e P2 ele fornece na questão, só tem que fazer a conversão para kPa, e a vazão mássica é o produto de ρ vezes a vazão volumétrica. Vou até deixar aqui, que é fornecida na própria questão.
Ok, meu povo? Tudo certo aí? Deu para entender como foi que a gente resolveu essa questão? Então, essa questão, como a outra que a gente tinha tratado, né, de conservação do momento linear, diz respeito a essa, diz respeito não, traz essa necessidade da gente trabalhar em conjunto com a conservação da massa, certo? Então, na lista que eu botei para vocês, já tem algumas questões relacionadas a isso. Vou colocar mais uma lista que é referente a essa parte de conservação de momento e conservação de... E a gente tem aqui nos slides que foram lá fornecidos para vocês algumas outras questões também de conservação de energia para vocês tentarem fazer, tá certo? Ó, vão existir questões em que, nesse caso dessa que a gente fez, por exemplo, era um fluido incompressível, a gente estava trabalhando em regime permanente, né? Mas vão ter situações, como essa próxima questão, que a gente vai estar trabalhando com fluido compressível, né? Então, no caso de um fluido compressível, a gente tem que trabalhar sempre com a vazão mássica, ao invés da vazão volumétrica, certo? Aqui a gente pôde trabalhar com Q, né, que era a vazão volumétrica, né, Rho vezes Q aqui, mas isso só vale pelo fato de o fluido ser água, né, um líquido, fluido incompressível, tá bom? Vamos começar essa outra questão aqui do fluido compressível, né? Eu trago pelo menos como que a gente resolve ela e aí vocês concluem aí na casa de vocês e veem se tem alguma dúvida, tá bom? Então, ela diz assim, a 100 kPa, 101 kPa e 21 graus Celsius, entra em um compressor com velocidade desprezível e é descarregado a 344 kPa, 38 graus Celsius, através de um tubo com área transversal de 009, certo? A vazão em massa, né, M ponto do ar aqui, vazão em massa é a vazão mássica, tá, pessoal? É 9 quilos por segundo. A potência fornecida ao compressor é de 447. Determine a taxa de transferência de calor, né? Então, essa questão, ela é um pouco diferente da anterior, porque a gente tem aqui, na realidade, termos, né, que a gente vai cancelar diferentes, né? A gente pode considerar que esse processo ocorra em regime permanente, né, e cancela aqui esse primeiro termo, né, verifica a ausência de outras formas de realização de trabalho, né, mas ele fornece já, ó, na questão, a potência fornecida ao compressor. Significa, pessoal, que ele já está dando para a gente qual que é o valor desse trabalho de eixo, certo? E, nesse caso, ele está pedindo para a gente determinar qual que é a taxa de transferência de calor para o fluido. Então, ele tem interesse em que ponto, certo? Então, a gente tem uma situação um pouco diferente da questão anterior. Além disso, né, pelo diagrama aqui, a gente consegue ver que a orientação, a elevação dos pontos 1 e 2, ela não é muito diferente. Então, a gente pode cancelar esse termo aqui de variação da altura, né, da elevação Z, ok? Então, a gente ficaria com taxa de transferência de calor menos a taxa de realização de trabalho de eixo é igual a integral na superfície de controle de U, V quadrado sobre 2, mais PV, vezes ρV escalado A. Se a gente destrinchar esse termo aqui, da integral da superfície de controle, a gente fica com U, V ao quadrado sobre 2, PV. Esse termo que é referente à seção de entrada
né? A gente tem a velocidade, que é praticamente desprezível, apontando para dentro do volume de controle, formando esse ângulo de 180 graus, então esse sinal aqui fica negativo, certo? E ρ VDA, como a gente tinha falado anteriormente, representa a vazão mássica do fluido na seção 1, certo? Na seção 2, a gente tem velocidade e área apontando na mesma direção, então o produto escalar dá um sinal positivo, U mais V quadrado sobre 2 PV vezes a vazão máxima, certo? Como na seção 1 ele diz que a velocidade é praticamente desprezível, esse primeiro termo a gente não vai contabilizar, certo? Bom. A pressão em cada uma das seções, pessoal, perceba, ela é fornecida. Pressão na seção 1, pressão na seção 2. Na seção 2 também é fornecida a área, né, desse tubo, né? Então, a gente sabe que, se avaliar a equação de conservação de energia para o escoamento em regime permanente, a gente tem que a vazão mássica na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. Então, ρ V1 a 1 tem que ser igual a ρ V2 a 2. Ele fornece para a gente qual que é a vazão mássica, né? ρ V1 a 1 ou ρ V2 a 2, né? M ponto aqui. Isso vale 9, né? Mas, o fluido, ele está a temperaturas e pressões diferentes em cada uma das situações, né? Então, a gente tem aqui ar nessa temperatura e nessa pressão. A gente pode calcular qual que vai ser a massa específica pela equação dos gases ideais. E nessa seção 2 a gente tem pressão e essa temperatura. E a gente pode calcular qual que vai ser a massa específica do fluido nessa seção 2. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar determinar com que velocidade o fluido escoa nessa seção 2, né? E para determinar essa velocidade, esse termo aqui, a gente precisa saber qual que é ρ1 e, na verdade, a gente precisa saber qual que é ρ2, né? ρ1 não faz muita diferença não na vida. A gente precisa saber quem é ρ2. Por quê? M ponto, que é a informação que eu tenho, M ponto é ρ2, V2, A2. Eu tenho A2 aqui. ρ2 eu consigo determinar pela equação dos gases ideais, e M ponto eu também tenho. Então, a gente consegue saber com que velocidade esse fluido escoa na seção 2. Tá? Tendo feito isso, né, a vida da gente fica muito mais simples. Porque a gente vai trabalhar essa equação aqui, não é isso? V2 foi cancelado. E... Ah, tá. Tudo bem. Tanto a gente pode, pessoal, fazer como eu... Bom, a gente vai precisar fazer como eu falei para determinar a velocidade na seção 2, tá? Mas, se vocês observarem, na questão que a gente está trabalhando com o 2 mais PV2, o 1 mais PV1. Né? A gente não tinha nenhuma outra forma de calcular isso daqui. Né? Na questão não é fornecida a variação de energia, né? Eu só tenho os valores de pressão nas seções, não tenho as massas específicas. Então, a gente pode se valer da informação de que entalpia, né, é a soma da energia interna mais PV, e que variação de entalpia vale Cp ΔT, certo? Se a gente fizer isso, a gente fica
né? Ao invés de trabalhar com essas variações aqui, a gente trabalha simplesmente com H2 menos H1, que é um ΔH, variação de entalpia, que vale Cp do ar vezes T2 menos T1, certo? Ok? E aí, uma vez que vocês determinem essa velocidade aí pela conservação da massa, a gente consegue obter qual que é essa taxa de realização de trabalho. Beleza? É isso, meu povo, por hoje, né? Na aula que vem a gente entra na parte de conservação de energia, né, para fluidos invícidos, que é o caso da equação de Bernoulli e a equação de Euler. E aí a gente termina essa parte de análise integral do escoamento de fluidos, tá bom? Muitíssimo obrigada, viu, meu povo? Tenham um bom dia.